Começa agora, Expurgo Bíblico, Expurgo Bíblico, com Bispo Samuel Awad. Maravilha, seja bem-vindo ao Expurgo Bíblico. Hoje, expurgo aleatório. E a pergunta de hoje é da Carla, e ela pergunta assim: por que devemos ir à congregação se nós já somos a igreja? Bom, tem alguns versículos e tem algumas coisas místicas, umas dúvidas que o espírito da religiosidade traz, né? Eu tenho alguns versículos e nós vamos provar tudo na palavra. Obviamente, Deus abençoe Carla pela sua pergunta. É isso aí, estamos aqui para isso. O primeiro, Salmo 133, é na união dos irmãos que Deus ordena a bênção. É como o óleo precioso que desce na barba, a barba de Arão. A Bíblia, ela nunca vai passar da validade. Os versículos do Antigo Testamento, eles também valem para nós hoje. Senão não teria coerência a gente falar o Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não teria coerência a gente ler o Salmo 91, Salmo 121 e assim por diante. Eliminaríamos muitas bênçãos simplesmente porque elas estão no Antigo Testamento. Agora, se a gente não elimina as bênçãos, também não vamos eliminar aquilo que está escrito sobre irmos para a congregação, para a igreja. Ali o Senhor ordena a bênção. Lá em Hebreus, o escritor de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, observe que agora já é Novo Testamento, mas o escritor de Hebreus diz assim: não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns, antes alertando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando o dia da volta de Jesus. Ou seja, o escritor de Hebreus, que ninguém sabe quem é, ele diz que nós não devemos sair da congregação. É como um soldado sempre volta para a base, para se alimentar, para receber novas direções. E a palavra diz que nós somos soldados de Cristo. Então não devemos abandonar a congregação. Temos também o versículo que em Atos 15, 41, que o apóstolo Paulo vai passando pelas cidades. E a palavra diz em Atos 15, 41 que ele vai confirmando as igrejas. Então observe, Atos 15, 41 também é Novo Testamento. Depois da morte de Jesus, Paulo, ele aprendeu com os discípulos de Cristo o que ele tinha que fazer, né? E ali ele vai confirmando as igrejas, endereços, territórios, enfim. Além do que também, quando Jesus morreu, o que os discípulos foram fazer na sequência? Abrir igrejas. Pedro, tu és pedra, está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18. E sobre a tua vida eu vou edificar a igreja. Então nós somos o templo do Espírito Santo, mas temos também a casa do Pai. Lá é a casa dele, lá tem altar, lá é um lugar diferenciado. Lá é um lugar de tomar ceia. Lá é um lugar, queridos, que é um ensaio para o céu. Em Gênesis diz já sobre o templo. Jacó diz, quando ele está dormindo sobre o travesseiro, ali a pedra, que é um travesseiro que ele diz, ele fala, esse não é outro lugar que não seja a casa de Deus. Então desde Gênesis até Apocalipse, porque em Apocalipse também tem as 7 igrejas do Apocalipse. E as 7 igrejas não eram pessoas simplesmente, eram territórios, eram endereços, eram lugares, era congregação. Então a Bíblia, assim, de Gênesis a Apocalipse, nos ensina, nos mostra esse caminho. Nós temos sempre que estar na congregação, sempre voltar lá, sempre, sermos frequentes. Davi diz assim em Salmos: bem-aventurados aqueles que habitam na tua casa, ó Senhor. Então há uma necessidade para nós sermos ensinados, consolados, admoestar uns aos outros, participarmos dos elementos que o Senhor nos ensina, a ceia, o batismo, enfim, a palavra profética,
e tudo que contém na igreja. Precisamos estar na igreja. É uma ordem do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e te espero na congregação.